Estamos de volta com o Mistério do Corpo e hoje o nosso assunto é hipertensão, a famosa pressão alta. Um problema que atinge boa parte dos brasileiros, atinge 50% dos brasileiros acima dos 50 anos de idade. Mas o doutor Décio Mion vai contar pra gente, ele disse que tem uma novidade, um remédio, uma receita eficiente e melhor, não custa nada. Como é que a gente pode tratar a hipertensão sem gastar nada? É grátis mesmo, doutor? É verdade. Na realidade, já se sabe há algum tempo que meditação é importante para você baixar a pressão. E tudo começou há mais de 10 anos, quando um pesquisador italiano mostrou num estudo que quem rezava Ave Maria em latim, a pressão abaixava. E daí isso ficou muito achado curioso, porque você imagina, rezar Ave Maria em latim, além da pessoa fazer bem para a alma, estaria fazendo um bem para o corpo. Né? Mas logo depois, um outro pesquisador mostrou que se você rezasse mantras, também abaixava a pressão. Na verdade, não tem nada a ver com religião, né? No fundo não é religião. É muito mais um pensamento. Isso, é mais o fato de você respirar lentamente. E quando você reza Ave Maria ou recita mantra, você está respirando lentamente. É importante a gente falar isso, porque no Brasil tem um sincretismo religioso tão grande que não importa muito naquilo que você está pensando. Tem que cada um com a sua crença. É coisa de um outro que mostrou quando você recita verso grego, ele parece que tem uma cadência, também baixava a pressão. Então, no fundo, o que a gente vê que abaixa a pressão é você respirar lentamente. Nós respiramos habitualmente cerca de 16 a 18 vezes por minuto. A gente não está nem percebendo, mas você respira isso. Então, se você for respirando mais lentamente, baixar a respiração abaixo de 10 por minuto, 10 por minuto, respirar bem devagarinho. Inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Se você respirar nessa faixa, você baixa a pressão. Agora, isso é um conhecimento que já se tinha, que durante a meditação você baixa a pressão. O que se mostrou mais recentemente é que se você fizer isso 15 minutos todo dia, depois de um mês ou 2 meses, você consegue controlar grande parte da elevação da pressão só com isso. Muitas pessoas ficam sem remédio, outras tomam menos remédio, porque essa respiração lenta acaba agindo no sistema nervoso simpático e abaixa a pressão. Mas sem contraindicação, não tem contraindicação, é barata, é de graça, como você falou, e ajuda muito no tratamento da pressão. Então, 15 minutos todo dia, a pessoa ficar respirando lentamente, isso ajuda a baixar a pressão. É lógico que meditar também ajuda. E seria outras coisas, não fatores aí da vida. A meditação, como um todo, existem vários tipos de meditação, cara. Mas a gente sabe que para baixar a pressão, respirar lentamente, abaixo de 10 vezes por minuto, ajuda a controlar a pressão. E também precisa não pensar em nada, tentar esvaziar um pouquinho a mente. A gente tem esse estresse do dia a dia, todo mundo corre, vai trabalhar, chega sentado em casa. Isso é importante, A pessoa só consegue respirar lentamente se ela esvaziar um pouco a cabeça, não tem jeito. Tirar os problemas da cabeça. O ideal é fazer uma meditação mesmo. Isso ajuda muito. Isso serve como tratamento e como prevenção também. Se eu meditar 15 minutinhos por dia, eu vou estar contribuindo ali nessa prevenção contra a Eu acho que sem dúvida faz bem. Agora, a gente não tem um estudo mostrando que isso ajuda a prevenir. A gente tem estudos mostrando que ajuda a tratar a pressão. Mas provavelmente deve ser muito útil. Porque tem esse efeito global de saúde, que é muito bom. Doutor, tem um estudo muito interessante, eu estava tentando achar alguma coisa aí para ver sobre esse assunto. Tem um estudo canadense que indicou que após 6 anos, os gastos, as despesas com saúde entre as pessoas que praticam meditação caíram 30%. E na América do Norte teve um estudo também bastante notável, que foi de 87, eles examinaram as estatísticas de uma empresa de assistência médica durante um período de 5 anos. E um grupo que praticava a meditação usou as consultas médicas e os hospitais 50% menos que o outro grupo. É impressionante, né? É muito interessante, né? Porque tem esse efeito global. Na realidade, se você reduz o estresse, você ajuda a pessoa a se sentir melhor, a baixar a pressão, tem todo esse efeito, né? Isso é muito interessante. Nós mostramos no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo que quando a pessoa faz essa respiração lenta, abaixo de 10 vezes por minuto, você reduz a atividade do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é o sistema que fecha os vasos.
Então, se você reduz isso, você abre os vasos e por isso abaixa a pressão. Vocês fizeram esse estudo no Nas clínicas. E mostramos isso, quer dizer, que diminui o sistema nervoso para os vasos e com isso os vasos se abrem e abaixa a pressão. Esse é o mecanismo pelo qual a respiração lenta abaixa a pressão. Quer dizer, a gente vê aí números que comprovam que funciona. Você acha que as empresas deveriam se preocupar um pouquinho mais com isso? Com certeza, porque isso traz muito bem-estar também. Né? Além de todos esses aspectos, a meditação traz bem-estar. Doutor, agora tem que ser regular, como se fosse um remédio, todo dia. Não adianta meditar, hoje eu medito, amanhã se der tempo, não pode, né? Tem que ser um tratamento, né? A pessoa tem que fazer isso regularmente. Encarar como se fosse um remedinho ali todos os dias. Exatamente. É um remédio sem efeito colateral, como se diz, de graça, e que tem muitos benefícios. Depois de quanto tempo a gente pode sentir benefícios? Demora cerca de 1 a 2 meses para você ter a redução da pressão. E daí reduz nas 24 horas, não só no momento que a pessoa está fazendo a meditação, ou a respiração lenta. No Brasil, ou em São Paulo, querendo tomar São Paulo como exemplo, é possível encontrar uma orientação dessas em postos de saúde, no setor público de saúde? Talvez.